Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico e hoje nós vamos falar sobre o filme Mickey 17. Gente, é o seguinte, vocês sabem quando um filme ele é ruim? Sabe como a gente identifica que um filme ele é fraco, quando ele é ruim? Quando nós tentamos encontrar elementos e argumentos pra defender. Foi pelo menos o que aconteceu comigo em Mickey 17. Fiquei, não, mas peraí, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Quando eu fico tentando brigar, né, com a imagem, brigar com o roteiro, brigar com a obra do diretor aí, pra encontrar elementos pra defender o que talvez seja indefensável aqui de um filme muito abaixo, muito ruim mesmo. Te digo por quê. Gente, o filme ele é dirigido, né, pelo cineasta. Olha o que eu vou fazer, hein, Bong Joon-ho. Ele é escrito, dirigido e produzido, não vou chamar só de diretor, não. Vou chamar de cineasta Bong Joon-ho. Diretor também, né? Nós o conhecemos bem pelo Parasita, pelo O Expresso do Amanhã, Okja. Pra mim, eu acho que O Expresso do Amanhã foi o melhor filme que ele fez. Entendo toda a importância do Parasita, entendo os elementos que tem no Parasita, não me agrada. Pra mim, não teria ganho como melhor filme de jeito nenhum. Não por quem concorria, mas por não ser melhor filme mesmo. Entendo os elementos aí, entendo a força, né, e aceitação do filme Parasita, mas não daria pra melhor filme de jeito nenhum, e o estilo dele não me agrada. Mas aí é uma outra conversa, né? Agora, voltando um pouco pro Mickey 17, já conhecemos, né, Expresso da Manhã, Okja, Parasita, e agora o Mickey 17, colocando, né, o Bong Joon-ho como um diretor de um filme só, talvez assim. Tô reclamando tanto. Perdendo muito do seu valor. Perdendo muito do valor porque já foi feito, né? Aí, entrar um pouquinho na história do filme, né? Dar a sinopse aqui. Uma expedição numa nave que vai para outro planeta, tentar uma exploração, colonização, um reconhecimento ali de exploração. Que inovador, né? Que inovador. E ele usa tudo isso, né? Tudo bem, o filme ele é inspirado aí num livro, né, Mickey 7, só que ele usa tudo isso para colocar toda a sua visão crítica, todas as suas questões, né, que nós entendemos que ele tenha contra capitalismo, contra muito da política atual, só que a discrepância de classe, só que tudo isso já foi feito, né, Bong Joon-ho? Tudo isso já foi feito, Bong Joon-ho, e por você mesmo. E grande parte dos seus filmes são geralmente as mesmas críticas. Então como é que você pode ficar se apoiando nisso? Gente, peraí, antes de eu falar do que o Bong Joon-ho quer passar, o filme, ele é muito competente em relação à imagem, em relação aos elencos, em relação à filmagem. O Bong Joon-ho, ele tem o seu valor. Agora, por que não usar para coisas diferentes? Por que não usar para histórias melhores? Nós contamos, eu tô atropelando tudo, essa é uma crítica um pouco diferente, aqui eu tô atropelando tudo, o elenco, não sei o que lá, é porque dá desespero, o mesmo grito que você... Quanta raiva, hein, John Burru? Quanto ódio, não tem mais nada pra falar, você não tem mais nada pra fazer com tanta habilidade cinematográfica, com tanto valor cinematográfico, você não tem mais nada pra nos dizer, você não tem nada bonito, nada belo pra nos passar, além desse lixo que é esse filme Mickey 17? Você não tem mais nada pra falar, é isso mesmo. Vai ser sempre a mesma história, vai ser sempre a mesma coisa. O filme conta a covardia, né? A covardia do filme conta com um elenco simplesmente fantástico, né? O Robert Pattinson, que é excelente, Mark Ruffalo dispensa comentários, né? Mas assim, a Toni Collette, que é maravilhosa, Steve Yeun, que eu gosto, mas é todo mundo muito bosta, todo mundo muito ruim no filme, que é como nós estamos vendo como o Bong Joon-ho vê o mundo. Não é isso? Talvez tenha uma coisa, falando do elenco, eu vou ler aqui. Talvez tenha uma única coisa que a gente pode elogiar nesse filme, que é uma porta maior para duas atrizes maravilhosas, né? Lindíssimas e maravilhosas, que é a
a Naomi Eck, interpretada pela Nasha, e a Ana Maria Vartolomei. Não tem muito do que eu falar da história do filme, porque o filme ele não tem nenhum respeito à história. Ele não tem nenhum respeito à trama, ao que ele quer passar de contar realmente uma história de ficção científica ou de exploração a outro planeta. Não, o filme ele não tem história. Ele não tem uma grande história. É tudo muito raso, muito superficial, porque ele só quer fazer críticas, 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 críticas e ironias, né? E paralelos à atualidade. Coisa pra mim que empobrece demais. Ele poderia usar toda essa, como eu já falei, ele poderia usar toda essa habilidade cinematográfica que ele tem, que ele conhece, pra fazer uma coisa mais bonita, uma coisa mais legal, uma coisa mais interessante. Não mais do mesmo dessa crítica e toda essa generalização que ele causa, né? Eu não sei. Na verdade, eu acho que eu não entendi, né, Bong Joon-ho? O que você quer? Você quer que todo mundo se mate? Você quer que a gente pare de viver aqui? Porque eu entendo o que você faz em relação à política atual, porque todo mundo é tudo escroto. Ele tenta deixar claro, né? Ele tenta passar e que é tudo muito escroto. As relações pessoais das pessoas, quem governa, né, um país específico ou o mundo, a questão da religião, acho inclusive delicado. É claro que a gente sabe dos problemas, né, a gente vê muitos problemas em relação a determinadas religiões, né, a várias religiões, mas eu acho muito complicado e violento generalizar desse jeito como é colocado no personagem do Mark Ruffalo. Toda a idiotice gastronômica, né, também colocada um pouquinho no Mark Ruffalo e na sua esposa, a Toni Collette. E aqui vem, né, eu falei no filme do Titanic, como era bom a gente ver... Como era bom a gente ver um filme, né? Que a gente lembra dos nomes dos personagens. Titanic, Matrix. Pega aí, filmes que eu fiz aqui no canal. A Origem. Nós temos os nomes, né? Tudo bem que são filmes gigantescos, mas nós temos os nomes dos personagens. Temos o Neo, a Trinity, a Rose, o Jack, o Call. Até os personagens secundários ali. Nós temos o Morfeu. A gente lembra dos nomes dos personagens. Por quê? Porque o filme é bom. No Mickey 17, eu já não lembro o nome de ninguém. Lembro do nome do Robert Pattinson, por quê? Porque é o principal do filme. Ele é o Mickey 17. Todos os outros personagens são completamente descartáveis. Eu lembro dos nomes dos atores, o Steve Yeun, que a gente viu em The Walking Dead, o Mark Ruffalo, o Toni Collette, porque eu conheço os atores. Eu não tenho apego nenhum. Eu não entrei em momento nenhum no filme. Tentei entrar, mas não dá pra entrar. E aí é um problema do Bong Joon-ho, porque ele não deixa nós entrarmos, ele não deixa nós nos apegarmos aos personagens, porque ele trata todo mundo como um bobalóide por conta de toda a crítica que ele quer fazer. Todo mundo é muito idiota, todo mundo é muito caricato, por conta desse grito desesperador que ele tenta fazer. Na verdade, acho que Bong Joon-ho, acho que você não quer fazer filme, acho que você quer fazer crítica. Por que você não escreve? Não é melhor você ficar escrevendo do que fazer filme? Eu não lembro mais do nome de nenhum personagem. Eu lembro do nome dos atores. Por tanta falta de apego, por tanta falta de empatia que o filme nos causa. Então dá vontade de vomitar mediante a tanta perda de tempo e uma sacanagem, né? Aí depois nós temos uma... aí eu não sei se é um problema da história em que o filme foi inspirado, mas aí nós temos a aparição do Mickey 18, né? Que também é tratado de uma covardia muito grande, porque ali a gente vê que... Aí ele pode pegar o personagem principal, é covarde a aparição. Aí eu acho que é um problema na história. Como eu falei, eu não sei se foi da obra do Mickey 7 ou se ele foi colocado só no Mickey 17, no filme. Porque é de uma covardia muito grande, porque você pode como o personagem do Mickey, ele é um cara... Nossa, eu não falei até agora, né, do personagem. Ele é um cara descartável, um cara clonado, né, um cara clonável, em que esse ambiente, né, do filme, em que o universo do filme aborda. É de ficção científica, ele tem uma máquina que é proibido usar na Terra, mas eles, na expedição fora da Terra, eles podem usar essa máquina de clonagem. O Mickey é o único descartável. Foi o único que topou, de forma errônea também, aceitar esse tipo de coisa. Ele é um descartável, um substituto, e ele é clonado sempre que ele morre. Coisa também que não dá pra entender, porque em determinados momentos do filme, o Mickey 17, ele é um cara...
Ele só é bobo, né? Ele é muito bobo, muito ignorante, né? Muito inocente. Só que em outros determinados momentos ele não é tão burro assim. Então tem um problema gigantesco aqui no roteiro e na história do filme. E aí tem uma das maiores covardias da história, que é colocar esse Mickey 18, que é um Mickey completamente diferente do Mickey 17, aonde ele faz tipo que um multiverso, né? Tá na moda, né? História desse tipo. Ele faz meio que um multiverso em que ele pode alterar completamente as características do personagem principal e sem dar explicação nenhuma. Ah, esse Mickey 18 ele veio dessa forma, tá sujeito a acontecer isso na história. Então é de uma covardia muito grande, porque ele pode mudar a lógica, a sequência e o rumo a qualquer momento que ele quiser a partir disso. Então é tudo covarde, é tudo fraco, é tudo muito mal desenvolvido, é tudo muito mal desempenhado. De novo, adoro a filmagem, uma filmagem competente, a produção do filme, acho que é isso que talvez me incomode demais, me incomoda muito. É a produção do filme, a filmagem, a gente vê muito valor no diretor em relação a cinemão, em relação à sequência de cenas, aos detalhes, aos cuidados do cenário, a filmagem, o elenco, eu já falei aqui, mas é um filme completamente esquecível, já feito pelo Bong Joon-ho, e que, de novo, ele critica tanto, ele tá tão desesperado pra criticar tudo e todos e todo mundo, que tá bom. Beleza, é isso aí que você tem? Você quer falar mal de religião, que você não concorda em alguns aspectos? Você quer falar mal de políticos que você não gosta? Você quer falar de como o ser humano, em alguns momentos, é fútil e idiota, né? Ele traz um pouquinho do Expresso do Amanhã. O Expresso do Amanhã, a crítica acontece dentro do trem, né? Nesse acontece dentro da nave, como que o ser humano começa a brigar, né? A gerar o caos entre ele da forma mais ignorante, burra e inútil, que é verdade. É verdade. Mas é isso que você tem pra falar pra nós, Bong Joon-ho? É só isso que você tem que falar? Com toda a sua qualidade cinematográfica? É esse lixo aí? Porque acho que no cinema, pelo menos, eu espero história. Eu espero filmes. Eu vou trazer pra vocês a crítica aqui do Spartacus e fazer um paralelo junto com o Gladiador. E aquilo ali você tem riqueza, beleza. Você também lida com bizarrices bizarrices humanas, né? Humana em relação à escravidão, por exemplo. Mas tem fundamento, tem porquê. Não é só uma grande crítica desesperada e tentando colocar, porque aqui ele tenta colocar uma história. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele tenta colocar uma história que poderia ser uma história muito interessante de ficção científica e de exploração ao outro planeta, que tem os vermezinhos lá, que são muito bacanas, mas ele não explora nada do que pode ser belo, rico e nos levar a cabeça para um lado diferente. Ele usa todo um mundo que não existe para criticar o que nós estamos acostumados a ver todos os dias, que é realmente os problemas que nós enfrentamos no mundo real. Então, pra que criar todo esse universo que poderia ser muito interessante pra criticar político e religião e gente fútil por gastronomia? É só isso que você tem pra nos falar, Bong Joon-ho? Você é só isso. Você é um diretor, produtor, escritor. Você, como eu falei no começo do vídeo, você é cineasta. Você só é isso. Então, seu próximo filme você vai criticar alguma religião, você vai religiar o próximo presidente caricato de alguma nação, você vai criticar como as pessoas estão fúteis, como o capitalismo pode ser nocivo, porque tudo isso a gente já sabe. Tudo isso a gente já sabe e todo mundo já sabe a sua opinião também. Então, como você, como diretor, como cineasta, é só isso que você tem pra falar pro mundo? É mais ou menos por aí, né, galera? O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou aí, se inscreve. Sei lá, gostou, não gostou, se inscreve. Ative as notificações, deixa o like. Obrigado e até a próxima.